Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor de Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, amém? Nós continuamos em Gênesis, né? No capítulo 18, a gente ainda está continuando a história. Aí vocês estão lembrados que o Senhor foi visitar Abrão, né? Com os seus anjos. E ele foi lá e Abrão recebeu bem o Senhor, né? Deu o melhor para o Senhor, né? Hospitalidade ao Senhor, né? E aí o Senhor reafirmou a promessa que fez, né, para Sarai que ia ter um filho daqui a um ano, né? E aí o Senhor, continuando a história, vamos continuar em Gênesis, no capítulo 18, Abrão intercede junto a Deus pelos homens. Amém. Nós vamos ver aqui nessa passagem que Abrão, ele começa, aí o Senhor segue adiante e os anjos vão até Sodoma. E aí o Abrão, a gente vê aqui, Abrão, ele permanece na presença do Senhor. Olha como é importante no versículo 22, né? Já o versículo 23, o Abrão, ele começa a se aproximar, né? E fala para o Senhor, destruirá o justo e o ímpio, né? Aí e ele continuou, se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá sim, né? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele se encontram? Longe de ti fazer tal coisa, continuou Abraão, matar o justo com o ímpio. Como se o justo fosse igual ao ímpio, olha só, interessante, né? Longe de ti, né? Não faz a justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor a Abraão, glória a Deus, louvado seja. Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, eu pouparei a cidade toda por amor deles. Então disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar, Senhor. Eu sou pó e cinza. Glória a Deus, né? Na hipótese de faltar 5 para 50 justo, destruirá por isso toda a cidade? E o Senhor respondeu, não destruirei se eu achar ali 45. Glória a Deus. Disse ainda mais Abrão, e se porventura houver ali 40? Respondeu o Senhor, não farei por amor aos 40. Glória a Deus. Insistiu, não se ire, Senhor. Eu falarei ainda. Se houver porventura ainda 30, respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar 30. Glória a Deus. Continuou Abrão, eis que me atrevo a falar, Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não destruirei por amor aos 20. Disse ainda Abrão, não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não destruirei por amor aos 10. Tendo cessado de falar Abrão, retirou-se o Senhor, né? E Abrão voltou para o seu lugar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha só como é importante a gente observar esse diálogo entre Abrão e Deus. A gente sabe que quem estava lá em Sodoma e Gomorra, Gomorra era o sobrinho dele Ló, né? Da sua família. E Abrão, ele fez uma comparação aqui interessante, né? Que o Senhor destruirá o justo como ímpio. O Senhor falou que não, porque quando ele começou a questionar Deus e colocar a quantidade de pessoas que tivesse lá em Sodoma, 50, por amor aos 50 eu não destruirei, por amor aos 45 eu não destruirei, por amor aos 30 eu não destruirei, por amor aos 20 eu não, se tiver 20 justos eu não destruirei, né? Que eu vou perguntar se você destruirá os 40, não, por amor aos 40 eu não destruirei, por amor aos 30, e se você destruir aos 30, por amor aos 30 eu não destruirei, se tiver 30 justos, né? Até chegar ao 10 o Abraão cessou de falar. A gente pode ver que o Abraão estava intercedendo pelos homens, né? E como é importante o poder da intercessão. A gente pode ver nessa passagem como é importante interceder, né? Na verdade, Abraão estava intercedendo pela família dele, né? E claro, pelos homens, né? Se houvesse algum justo ali em Sodoma, né? E aí, o que a gente podemos, que o Senhor tinha revelado que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E a gente vê que a intercessão, ela faz a diferença, né? Quando um justo ora, e o céu é para todos, né? O Senhor fez tanto para o justo como para o ímpio, né? Mas o justo, o Senhor conhece, né? E os que são de Deus também, o que crê na palavra de Deus, que ouve o que Deus tem falado, né? E como é importante o poder da intercessão, da oração, né? De um justo. Porque quando você ora para uma pessoa, dependente do que nem Ló sabe que ele escolheu o caminho errado, né? A gente vê na história que ele escolheu o caminho que foi uma terra que era uma terra que tinha muito perverso, muita maldade e muita prostituição, né? Então, tanto que Deus desceu, veio ver, o Senhor falou que veio ver
chegou o clamor lá em cima e ele veio ver, porque ele ia ver para destruir, né? A Sodoma e Gomorra. Então a gente pode entender que é muito importante você inserir numa situação difícil, né? Quando você vê que a pessoa, o médico dá um diagnóstico que, ó, ela não tem mais cura. Então o médico sempre fala, né? Pode orar que, mas para Deus nada é impossível, né? Então, às vezes o diagnóstico do médico é um negativo, né? Uma palavra, ó, você não vai ter mais chance, mas para Deus nada é impossível, né? O que Deus vem fazendo de milagre sobre a terra, sobre a face da terra, é que a gente não pode nem imaginar, né? Porque o que tem de milagre, todo dia tem milagre de Deus, né? A nossa vida é um milagre, né? Todo dia nos levantamos, estamos graças ao livramento de Deus, né? Porque pode acontecer qualquer coisa dentro da nossa casa, como já aconteceu na minha casa. Então, a gente, você lembra, não sei se vocês lembram que eu te contei, aqui os pessoal que estão chegando conhecem, mas dia 23 foi dia 23 de dezembro, 23 de dezembro, e 3h30 da manhã, os bandidos caíram de 4 metros de altura no quadrado da minha casa, invadiram, e ficaram dentro do quarto da minha tia, e ficou dentro da minha tia com os bandidos arrebentados lá de cima. Então aí a polícia, e como eu sempre oro, aquela oração, Senhor, põe teus anjos em volta da minha casa, tinha 5 carros de polícia com mais de 10 policiais em volta da minha casa. Graças a Deus, Deus mandou anjos para me guardar, né? Uma situação dessa. Tinha eu, as 2 idosas, minha filha naquele tempo estava namorando, né? E ela não estava. Então foi uma coisa muito forte. Eu nunca vi na minha vida, né? Vi que as polícia com rifle, aquelas armas, né? Eu nunca tinha visto, mandou o cara deitar no chão, horrível, aquela cena de filme que a gente vê assustador, mas Deus deu um livramento muito grande na minha casa, glória a Deus. Então a gente precisa entender como a gente tá, e eu sempre tô orando, e olha que eu tô orando, hein, e Deus é maior, Deus deu um livramento na minha casa, que pra mim, aquele cara cair lá não foi só uma queda normal, pra mim o anjo do Senhor passou espada nele lá em cima, porque eu senti um barulho estranho, fora do normal, foi um barulho estranhíssimo, eu até hoje, o som que eu vi não era um som de uma caída estranha, é uma coisa sobrenatural. Só eu sei o que eu vi aquele dia, é algo sobrenatural. Então eu vou te falar uma coisa, então a gente precisa crer na palavra de Deus. Por isso que é importante você ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela te dá livramento, né? Então como é muito importante a gente orar. Então interceder, sempre você interceder com uma situação difícil, por exemplo, aqui nós temos uma situação que Abraão estava intercedendo pelo povo de Sodoma e Gomorra, por causa devido ao sobrinho dele, estava lá, né? Intercedendo. Então, falando para o Senhor, mas se tiver justo lá, 50 justo, o Senhor destruirá a cidade com justo? Não, se tiver 50, eu não destruirei, por amor aos 50, e assim o Senhor foi falando. Então, a gente pode ver que como a intercessão é importante, interceder, né? A gente sabe que Ló também errou, né? Lá a gente vê na história que Ló também escolheu o caminho errado, né? Mas, mesmo assim, Abraão intercedeu pelo sobrinho dele, né? Não foi assim, no texto não mostra esse diálogo. Não falou, mas pode ver que a intenção era essa, né? Pode ver que o Abraão intercedia pelos homens. E a gente pode ver também, né? Também, Abraão não sabia se tinha justo lá, só o sobrinho dele estava lá com a família dele, mas a gente pode dizer assim que a gente tem que interceder com as pessoas, mesmo diante de uma situação difícil, que está numa situação de pecado, né? Que às vezes tem lugares, tem pessoas que falam assim, esse meu sobrinho é bandido, não vai ser mais esse caminho. Ele nasceu bandido, não vai nascer. Que tem gente que tem costume falar assim, né? Fulano nasceu bandido, vai ser bandido. Não vai, né? E também tem gente que tem costume de falar assim, ó, falam assim, bandido bom é bandido morto. Se todo bandido bom for bandido bom é bandido morto, né? Fala assim, né? Que o pessoal tem o costume de falar, né? Que para desejar mal o bandido, mas se todo bandido for morto, então todos nós estamos mortos, né? Então vai matar todos nós, né? Porque já pensou? Nós falar uma coisa dessa, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, de falar isso, né? Porque a gente sabe que nós nenhum somos santos, somos pecadores, né? Então como é importante decidir para aquela pessoa que está numa vida errada, roubando, matando, né? Pedir a Deus que ele se arrependa, né? Volte para o caminho do Senhor, porque Deus a gente vê tanta história, já vi de pastores que já estão aí na internet, que ele já foi bandido, eles já falaram que já cometeram assassinato, hoje são pastores, eles se converteram, né? Aí a pessoa fala, mas será que dá para confiar? Mas Paulo também foi assim, né? A gente vê Paulo também, ele vivia matando os cristãos, perseguindo, né, os cristãos. Então a gente pode ver que, claro que quando ele começou a pregar, todo mundo falou assim, mas isso aí não era aquele que matava, perseguia o pessoal? E Paulo também intercedendo pelo povo, orando, né? Até hoje o Paulo a gente pode ver uma pessoa que evangelizou mesmo, né?
que a gente pode ver que se superou, né? Então a gente pode entender que nos ensina muito Paulo, né? Através de Paulo, a gente aprende muita coisa com Paulo e fala muito tremendamente, né? Sobre como nos ensinar como nós devemos se comportar como cristão, né? Nos dar um direcionamento através da palavra de Deus. Então nós temos que entender muito isso. E como é importante o poder da intercessão. Então, se você está passando um momento difícil com a sua mulher, com o seu filho, com o seu casamento, né? Eu sei que muitas vezes a gente vai falar assim, chega, né? Desiste disso, porque não vai dar, não vai valer mais a pena você tentar mais, né? Mas se você orar, jejuar, clamar a Deus, vale a pena sim, porque tudo que tá te atrapalhando na sua vida vai cair por terra. Porque às vezes é uma falta de posicionamento, muitas vezes, né? Porque provas vão passar, situações difíceis vão passar, né? Todos nós vamos passar, porque nós vamos ter que passar. Mas se nós orar, clamar o nome do Senhor, tudo aquilo que vem, tudo que está vindo sobre nós vai cair por terra em nome de Jesus, porque Deus ele está no comando de tudo. Quem manda é Ele, o domínio é dele, o poder é dele, quem faz é Ele. Se você crê, o impossível que é para você, mas para tudo é possível, basta crer e confiar na palavra de Deus, amém? Então a gente tem que entender que não há a causa difícil para Deus, não há problema que Deus não possa resolver. Deus pode resolver tudo. Que para Deus, meu problema, minha doença, a minha situação de vida, para Deus isso é nada. Isso não é nada para Deus. Isso não é nada. Para nós é um problemão, né? Basta ter um probleminha, nós já faz uma tempestade. Agora não vai, né? Mas para Deus não. Ele dá ordem para o mar, dá ordem para a tempestade. O mar se acalma, a tempestade se cala, porque Deus pode, Ele é dono de tudo, das coisas. É que nós vamos confiar, não é que nossa fé é pequena. A nossa fé a gente fica duvidando do poder de Deus, né? E isso faz com que a gente fique em situações difíceis, né? Desespero muitas vezes acontece as coisas porque nós não cremos, não confiamos no Senhor, amém? E o que Deus nos ensina é o poder da intercessão de um justo, de uma oração move os céus e o céu se abre sobre a nossa vida, amém? Nós temos que crer, porque se nós não crer, como que as coisas vão acontecer? Isso é para todos nós, é para você, é para mim, Deus falando, porque nós temos que confiar na palavra de Deus. Então não deixe de interceder. Eu sei que vai vir pessoas que vai chegar para você e vai falar assim, você não vai conseguir, né? Não adianta você orar pela essa pessoa, ela não tem mais jeito, tem sim, porque para Deus tudo tem jeito. Não tem jeito para mim e para você, se nós não cremos em Deus. Mas se nós cremos em Deus, para Deus tudo tem jeito. Porque Deus faz, Ele pode, Ele manda, Ele ordena, é dele, o domínio é dele, o poder é dele, a glória dele, tudo é dele. Ele manda, Ele faz, né? Então tem jeito sim. Às vezes tem muita gente que julga as pessoas para a situação de vida que elas encontram hoje. Ou elas estão em situação... ela não tem mais jeito, tem jeito sim. Se você começar a ver, aquelas pessoas que você julgou, daqui a um tempo você vai ver ela é uma outra pessoa. Você vai até se admirar. Nossa... Fulano, eu nunca pensei que você ia mudar. Eu já ouvi história de mim. Eu mesmo, algumas coisas da minha vida que eu fiz errada, me falaram de mim, que falaram, mas eu nunca pensei que você ia ser evangélica. Falaram assim pra mim já, entendeu? Porque tem gente que duvida, acha que você vai ficar a vida inteira nessa situação, julga você. Então é bom a gente saber disso também. A gente conhece pessoas também como elas pensam da gente, né? Então, mas aí deixa eu ver assim. Então a gente pode entender uma coisa que Deus ele faz. Então deixa que as pessoas falem, né? E se você receber uma notícia ruim, uma situação difícil, está passando uma doença, não tenha medo não, confia no Senhor, né? E se alguém falar alguma coisa para você, se você for pedir um conselho, peça para pessoas que têm, que oram, que buscam a Deus. Ele vai falar, não existe causa impossível para Deus. Nada é impossível para Deus, que Deus não possa resolver na sua vida. Tem alguma coisa, Jesus falou para Sara ali, tem alguma coisa que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. E para nós, se nós cremos na palavra dele também. Amém? Então nós temos que crer na palavra de Deus. Então é importante a intercessão pelo nosso país. Por exemplo, nós vemos uma situação no nosso país hoje, está um pouco difícil, a situação aí dessa situação de taxação do presidente americano. Mas temos que entender uma coisa, há uma questão assim de chegar num acordo, né? Se for medir força com maior, com menor, não vai dar certo, né? Então a gente tem que entender que tem que ter um diálogo, tem que ter um acordo, né? Vai perder no começo, não tem importância, é melhor perder agora e lá na frente do que você ficar medindo força. Isso não vai dar certo, não vai dar certo, né? Então a gente tem que aprender também a baixar a guarda no momento, né? Porque Deus está vendo, Deus sabe todas essas coisas. Agora, enquanto nós temos que interceder pelo nosso país, pela política, pelos políticos do nosso país, pela nossa cidade, né? Pelo nosso bairro, pelo nosso vizinho.
né? Para aqueles que estão doentes da família, viciados, tudo, aqueles que estão fazendo coisa errada também, orar para que o mal caia por terra em nome de Jesus, né? Orar por todas as pessoas que estão precisando de emprego, que estão doentes, orar para as pessoas que estão na cadeia também, porque ninguém esquece os presidiários, né? Ora pelos presidiários também, porque eles também precisam de libertação, né? Até porque se nós, os crentes de hoje em dia vivem assim, a igreja, o ministério, né, ora pela questão ali, e muitos nem oram pelo país, não oram para a cidade, não oram pra, né, e não oram para os que estão lá na cadeia, né? Aí eu falo assim, Deus mandou chamar, foi só o justo ou foi os pecadores? Hã? Deus mandou chamar os pecadores, né? O justo já sabe que estão salvos, né? Os pecadores, aqueles que estão perdidos, né? É para isso que nós vimos, o evangelho é para ser pregado para isso, para que as pessoas pecadoras voltem para a presença de Deus, se arrependam e voltem para o Senhor, né? Se convertam, amém? Para que sejam salvos. É isso que Deus falou para nós. Então nós não fazemos o que Deus fala, nós fazemos o quê? Só o grupinho de pessoa e ali, não, nós temos que acolher todos, orar, e quando for orar, ora pelo país, ora pelo meu bairro, pelos presidiários, ora pelas viúvas, pelos abandonados, pelos órfãos, né? Ora pelos viciados, porque o que tem aqui, a Cracolândia de São Paulo é o que tem mais viciado, né, em droga, né? Aí as pessoas, aquele povo lá vive assim, né? Não, tem que orar, né? Orar, nós temos que orar para todo mundo, né? Então, orar para uma pessoa na família que está com problema, né? Problema de droga, problema de trabalho, problema com relacionamento, casamento, abalado, relacionamentos, nós temos que orar por todos, né? Por pessoas que estão doentes de hospital, precisam de um rim, de um órgão, pessoas que estão internadas, precisam de uma internação. Eu passei com minha mãe, passei com a minha tia, eu vi que como é difícil você conseguir uma vaga dentro do hospital. Eu fiquei ali dias ali vendo pessoas esperando um médico chamado para operar, às vezes a pessoa morre, né? Então a gente tem que orar por todo mundo. Você entendeu o que é importante a intercessão, orar, sempre estar orando, né? E é interessante, eu até acho bonito que o trabalho que faz, eu não sei se a igreja faz, mas lá no hospital tem um trabalho muito voluntário, não sei se a igreja faz isso aqui, mas eu vi lá, pelo menos na praia onde eu vi, sempre vai igrejas lá para orar, os ministérios, né? Vão pastores, vão orar, primeiro vai, eu já vi até esse espiritismo no hospital, mas eu já vi também católico, evangélicos orando, foram lá para orar, vão lá para orar para o povo que estão internado, levar uma palavra de esperança, de vida, porque eles estão enfermos, né? Estão ali doentes, são de esperança, né? E aquilo deixar as pessoas mais felizes, confiantes, né? É isso que nós temos que entender. A intercessão é isso tudo. Eu falo sobre sua intercessão, sobre todo sentido, assim, para você entender em todo caso, porque é isso que Deus quer, orar por todos, né? E então a gente tem que estar sempre intercedendo, né? E como poder da intercessão também é importante no ministério da igreja também, né? Pelos pastores, os membros, os que limpam a igreja, os músicos, dos louvores, para todos, porque a intercessão tem que chegar a todos. Porque a igreja ela tem que estar sempre, um conjunto, até os que entram pela porta da igreja tem que orar, porque às vezes alguém lá vem para a porta da igreja que vem alguma coisa do corpo, né? Vem uma coisa ruim dele, então tem que orar, né? Antes de passar na porta, já orar, Senhor, repreenda todo o mal que está dentro da igreja, que caia por terra em nome de Jesus, porque nós temos que orar por todo mundo, né? Então nós temos que estar orando sempre. Então a intercessão, se for sobre a intercessão, você tem que orar para o ministério, orar para as pessoas, tem que estar orando. Então a intercessão é isso, é orar pela vida das pessoas. Que nem eu oro para minha família, que minha família não frequenta igreja, né? Nenhum vai para a igreja, na verdade, todos estão afastados da igreja. Você vai falar de igreja, porque a igreja falou assim, eu vou falar para eles, vão vir aqui. Não vou na igreja porque Deus fez, o templo é feito pelo homem, mas Deus fez o templo para adorar ele. Vê lá na congregação de Moisés, né? Na tenda da congregação. O Senhor fez a tenda para que todos respeitassem, o Senhor ouvisse as leis de Deus. Então, todo mundo não vão mais, ninguém vai para a igreja porque falam que para a igreja que eu oro em casa, né? Lembra quando o povo foi lá para Babilônia e levaram todas as coisas de Israel, foram, Jerusalém, levaram, né? Destruíram o templo. Quando eles voltaram do cativeiro, eles foram na casa do Senhor, mas não estava assim bonita, que nem quando o Salomão fez o templo, né? E, então era muito bonito, né? E aí eles chegaram e choraram, né? Acho que foi, eu não me lembro a passagem que é. Eles choraram tanta emoção e adoraram a Deus com tanto amor, assim, né? E aí acho que foi o profeta que falou que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, porque na verdade na primeira eles tinham aquele templo lindo, maravilhoso de Salomão, adoravam Deus, mas desobedeciam a Deus, né? Procuravam outros deuses, se prostituíam, né? Aí, agora, quando ele na volta, né? Claro, não foram todos que voltaram, foram só a geração daqueles, né? Quando eles voltaram, ficaram tão alegres de adorar a Deus, mesmo chorando, né? Sentiram, porque não tinha mais
aquelas coisas bonitas, né? Mas estava adorando a Deus com o coração, né? Isso que Deus quer, né? A adoração vem do nosso coração, né? Amém? Então, isso que a gente entendeu muito nisso. Então, é importante como é importante o poder da intercessão, né? Então, interceda. Se você está com problema na sua família, se tem um parente com problema, um parente está viciado em droga e bebida, não desista, não. Ora, que Deus dá livramento, Deus cura, Deus restaura, né? Não deixa de orar, porque o que acontece muitas vezes, a gente desiste muito hoje. Eu falo isso que eu já fiz isso, eu mesma experiência, desistir de pessoas porque, não dá mais, pra mim eu desistir daquele relacionamento, porque pra mim, não dá, aquele cara é insuportável, eu tive que desistir, né? E às vezes a pessoa tem alguma coisa na pessoa que atrapalha ela, e aí vem pra atrapalhar o seu relacionamento, e você desiste, né? E nós temos, só no caso de violência, né, gente, que eu falo assim, violência não tem como, né? Se uma pessoa violenta uma pessoa, bate, espanca, não tem como. Eu sei que para Deus não é impossível, mas nesse caso já é um caso de agressão, né? Aí a gente move muita coisa, mas insulto, agressão demais, não pode também, né? Tudo que é de violência já ultrapassa, mas para Deus não é impossível, mas aí já é um caso que você tem que se afastar, né? Então, mas é importante o poder da intercessão, orar pelas pessoas, orar pela país, pelos vizinhos, pela casa, pela sua família, né, pelo seu trabalho, pelo seu patrão, né, pra família dele, porque às vezes chega lá mal-humorado, às vezes não sabe como funciona a família, que tá acontecendo dentro da casa, ninguém sabe quem, dentro da casa de 4 paredes, quem sabe o que tá acontecendo na casa dele, né, o que tá acontecendo com os filhos dele, com a mulher dele, né, às vezes a pessoa fez história em você acha, esse homem me trata mal, esse patrão, mas você não sabe o que tá acontecendo na vida dele, né, no trânsito também a pessoa vai trabalhar, às vezes tá nervosa, bate no outro, aquela coisa, briga, alguma briga no semáforo, não sei o que, mas você não sabe o que tá acontecendo na vida dele. Ora, quando você vai entrar no trânsito, já ora, Senhor, proteja as pessoas que vão trabalhar, guarda cada um, Senhor, toca, já vamos orando, porque se Deus quer orar, né, entendeu? Então a oração é muito importante o poder da intercessão, né? E Abraão mostra essa passagem, intercede pelos homens, né, a Deus, ele estava na presença de Deus e começou a interceder. Então Deus nos ensina como devemos se comportar, é sempre orar diante de uma situação, ou você saber de uma notícia de uma pessoa que está sofrendo, né? A família está sofrendo, a pessoa está com vício, ou a pessoa perdeu uma pessoa também, ora para Deus dar confortar o coração dela, dar força para ela enfrentar a situação, né? Ou está com uma doença, de uma enfermidade, um diagnóstico, já que o médico falou assim, ela já pode orar, que o médico fala assim, né? Pode orar que isso não vai passar, não. O médico te dá essa notícia, que eu já ouvi o médico falar. Não vai, não. Então, você tem que ser forte. Então, ora para essa pessoa, porque para Deus nada é impossível, né? Pode até estar na beirinha da morte. Uma dia eu vi o pastor, falou que o pastor mesmo, Renilson, ele fala que ele levantou lá naquela sala que já os corpos ficam ali, né? Pelado naquela maca. Esqueci o nome, é necrotério? Não sei como é o nome daquilo. Aí no hospital tem uma salinha e ele levantou lá. Tu ficar assustado. Porque Deus ressuscitou o pastor, né? Ô, glória. Então você não pode deixar de crer, né? Do Senhor, né? Deus é capaz de tudo e tem poder para tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então creio, interceda. Não deixe de interceder pela sua igreja, pelo ministério, pelos pastores. Vamos orar todos juntos, orando pela sua família, para sua filha, para o seu casamento, para todos nós, né? Para todos nós estar orando pelos outros. Deus quer que nos ensine a nos orar um pelos outros, né? Para que isso chegue no coração de Deus. Eu sabe que o justo, ele não pensa só nele, ele pensa nos outros, ele tem amor ao outro, né? Ele se preocupa com a vida do outro, a situação do outro também, né? Isso que Deus quer, que nós se colocamos sem se preocupar com o meu irmão, com a minha irmã, situação que tá passando. Então tá passando uma situação, eu oro pela minha família, oro pelos meus irmãos, apesar deles não indo para a igreja, não vão, né? Eu tô sempre orando, que eu sei que tenho certeza que um dia eles vão estar lá também adorando a Deus. Amém. Eu creio em nome de Jesus, né? Então Deus abençoe cada um de vocês, né? Fique na paz de Deus e jamais deixe de orar. Tá passando um momento difícil na sua vida? Tá com problema no seu trabalho, na sua casa, na sua família? Tá doente? Não deixe. Ou tem um parente doente? Ore, interceda, ore pelas pessoas, ore pela sua família, ore para Deus, peça a Deus misericórdia, peça para o Senhor ajudar, dê força, mandar providência, cura, liberta e salva, amém? Que Deus abençoe, cada um receba a palavra do Senhor, né, no coração, e faça que nem Abraão, interceda, né? Interceda. Porque quando você vai interceder, pai, eu oro pro meu sobrinho porque eu sei que ele tá no momento errado, né?
ainda está nesses vícios, nessas más influências, né? Que esse mal caia por terra em nome de Jesus, que ele se converta, se arrependa. Ele, Senhor, coloca um anjo para iluminar a mente dele, para ele saia desse caminho em nome de Jesus. Eu oro assim, já falando para o Senhor, eu coloco o problema dele, assim, apresento Deus, está nesse caminho, ele está fazendo isso. Eu quero que ele sorteie esse caminho, saia dessa amizade errada, arrependa com o teu sangue, né? Porque através da vida dele, ele também vai converter os outros que estão no meu caminho também, que nele, em nome de Jesus. É isso que eu tenho que orar, isso eu tenho que interceder a Deus. Eu faço, seja, Deus abençoe cada um de vocês, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Ah, e se por gentileza, um recado. Eu tô comprando meu celular, peguei até da minha filha. Então, até a irmã da igreja falou assim, a irmã Márcia falou que eu não conseguindo colocar o comentário. Eu fui ver, não consegui arrumar ainda, a pessoa tá dando um bloqueio. Futuramente eu vou arrumar, então se você não se preocupe se você não conseguir colocar o comentário. Se você curtir, já tá de bom tamanho, né? Acho que curtir dá pra curtir, acho que comentar não tá dando. Não sei o que aconteceu lá, que não consegui destravar, não sei o que aconteceu. Mas uma coisa, vocês que estão chegando agora, né, no meu canal, é muito importante você se inscrever no meu canal, amém? E vocês, para que o canal cresça e chegue a palavra para a vida de outras pessoas que estão precisando de uma palavra de ânimo e esperança. E mais importante, comentar não vai poder. Acho que nem, eu não sei nem se vai compartilhar, porque eu não percebi, não sei, acho que compartilhar pode, acho que está conseguindo compartilhar. Mas você que não se inscreveu, se inscreva. É importante dar o like, né? Ali o like, porque é importante para o canal crescer. Aí o YouTube entende que o vídeo é bom, né? E ele começa a mandar para as pessoas, né? Então é importante isso para o canal, tá? Então é muito importante você se inscrever, você não só visualizar o vídeo, mas se inscreva no canal, ajude o canal, tá? Para que muitas vidas precisam ser alcançadas, né, em nome de Jesus, amém? Então é muito importante, então seja também um evangelizador, seja um intercessor, interceda pelo seu irmão, pela sua irmã, leve a palavra de esperança e ânimo para o seu irmão, uma palavra de bênção de Deus, que traz segurança, que traz assim fé e esperança, que nós precisamos, né? Porque nós vemos uma situação hoje, nós temos que se apegar só com Deus, buscar primeiro as coisas de Deus, porque a situação cada vez está ficando cada vez mais difícil. Às vezes a situação hoje. Então não podemos deixar de buscar Deus sempre, somos dependentes da misericórdia de Deus e do amor de Deus todos os dias. É Deus que nos dá força, nos sustenta, nos levanta, dá o sopro de vida, porque quem manda na vida é Ele, né? Então a gente tem que confiar, descansar no Senhor e confiar sempre na palavra de Deus e buscar, ouvir e obedecer a voz de Deus. E sempre, abra os ouvidos, ouça o que Deus tem falado no seu coração. Às vezes está passando situação difícil na sua família, com um problema que você está tentando resolver com as forças dos seus braços, você não vai conseguir. Se você não orar, interceder pelaquela pessoa, para aquele mal que está nela, ou seja o que for que esteja nela ali, para ela se destravar, sair, se libertar daquilo, amém? Porque se você for julgar e xingar, ou às vezes assim, maldiçoar, a situação só vai piorar, amém? Mas se você quer mudar essa situação, comece a orar, comece a clamar a Deus, você vai ver, você vai dar testemunho para agora do meu Senhor, vai seja, amém? Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor. Tem uma música, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Aleluia, viu? Se você orar e clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Louvado seja, meu Senhor, amém? Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja.